A paz de Deus no precioso nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir comentando o vídeo do nosso querido e precioso irmão Queiroz. Gente de nome complicado é um problema. Muito bem, então é o seguinte. Veja bem, agora ele vai cometer um crime. Ele vai cometer um crime que mata a sua própria alma. Qual é esse crime? Olha, é sacar um versinho do meio do seu contexto. O contexto é desse tamanho. Aí ele pega um pedacinho de nada assim, tira, apaga o que está em cima e apaga o que se segue depois. E vai usar aquele versinho de uma maneira torcida, para dar sustentação à sua pregação mentirosa. O verso é o verso que se encontra em Mateus capítulo 23, versículo 23. Vamos ver o que o Senhor Jesus diz nesse versículo. Aqui diz assim, olha só. É o versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então ele vai pegar esse versículo para condenar o dízimo, usar como ferramenta para condenar o dízimo, e desta maneira está incorrendo na profecia, lá na epístola de Pedro, que diz assim, que os indoutos e os inconstantes torcem as escrituras para a sua própria condenação. Porque veja bem, se você despreza o contexto onde aquele versículo está inserido, contexto é as palavras que vêm antes e as que se seguem depois, se você despreza o contexto para saber qual é exatamente a intenção do Espírito Santo ao inspirar o autor do livro que escreveu aquele versículo, escrever aquilo que ele escreveu, e assim, desta maneira, entender a mente do Espírito, se você não considerar o contexto, você vai errar na interpretação. E todas as vezes que você estiver errando na interpretação, você está botando mais uma pedrinha em cima da sua sepultura, da sua infernal sepultura. Por isso precisamos ter cuidado, sabe? Esse procedimento é o procedimento dos falsos mestres. Exatamente os homens que o Senhor Jesus censurou violentamente no capítulo 23, chamando-os, olha só as palavras do Senhor Jesus, hipócritas, filhos do inferno, condutores cegos, insensatos, homens cheios de rapina e de iniquidade, limpos só no exterior, mas no interior cheios de toda imundície, sepulcros caiados de brancos, serpentes, raça de víboras, assassinos, homens cheios de toda iniquidade. Viu? Exatamente os homens que procedem assim, torcendo as Escrituras, são os homens retratados dessa maneira pelo Senhor Jesus no capítulo 23. Bem, mas vamos ao vídeo. Nada melhor do que examinar o que ele disse, não é verdade? Que Jesus não ensinou sobre o dízimo. Mais uma vez estão contra a Bíblia, porque em poucas palavras Jesus deu um grande ensinamento a respeito do dízimo. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, Jesus disse que não se deve deixar de devolver. Veja. Então veja,
Se você quer interpretar exatamente a intenção do Senhor Jesus ao mencionar o que nós encontramos no capítulo 23, verso 23, onde Jesus diz: ai de vós, fariseus hipócritas, porque dizimais o endro e o cominho, e negligenciai a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis praticar estas coisas e não omitir aquelas. De fato, Jesus está reafirmando a prática do dízimo. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quer dizer, sem omitir o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Por quê? Porque a justiça, a misericórdia e a fé é mais importante que o dízimo. Essencialmente, a ideia contida nesse verso é que não adianta querer conquistar o coração de Deus dando dinheiro, ofertando na igreja. Você pode dar tudo que você tiver. Você não vai agradá-lo se você negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. É isso, essencialmente. Mas você não lhe dá liberdade de sacar esse verso do seu contexto e aplicar contra o dízimo. Porque o contexto está censurando a liderança religiosa dos dias de Jesus, que eram falsos mestres. Por quê? Rejeitavam em parte a palavra de Deus, substituindo a revelação divina por suas próprias ideias e interpretações. Olha, uma coisa que você deve observar é o posicionamento do Senhor Jesus. Ele não era tolerante e liberal com os acomodados, que não compartilhavam do clamor por fidelidade à palavra de Deus. Jesus Cristo não era um pregador tímido, tolerando o pecado. Ele em tudo foi fiel na sua missão de combater a corrupção entre os líderes, entre os importantes. Era o amor às escrituras sagradas, à revelação da palavra, e denunciando o pecado e a corrupção que havia na liderança religiosa. E essa condenação foi tão grande que levou-os a chamar estes homens de hipócritas, filhos do inferno, condutores cegos, insensatos, cheios de rapina, sepulcros, serpente, raça de víboras. Ora, no verso 5, ele está denunciando esses falsos mestres como ministros que buscavam a importância e a atenção das pessoas. No verso 6 está falando contra aqueles que amam as honrarias, ser chamado de ancião, tapinha nas costas. E no verso 7, ele está denunciando, no verso 7 a 13, aqueles que com o evangelho distorcido, falso, impedem as pessoas de entrarem no reino de Deus. São os religiosos profissionais que pregam o evangelho pela aparência. Aparentemente parecem ser muito justos e santos por causa das suas vestimentas, por causa da cara sisuda, hein? No nosso meio, na congregação, está cheio de ancião desse jeito aí. Eles vivem elogiando aí os líderes do passado, né? Como o nosso caso, que fica elogiando o nosso saudoso irmão Franciscão, servo de Deus, mas não seguem a sua prática e nem a sua dedicação a Deus e nem a sua obediência à palavra na prática da verdade e da justiça. Então, o que nós lemos no capítulo 23 é um alerta do Senhor Jesus contra os dirigentes religiosos
que vivem religião de aparência, torcendo a palavra de Deus e fazendo falsas pregações. E olha, um alerta para que todos os que professam o nome do Senhor Jesus, que se declaram crentes em Jesus Cristo, não aceitem estas coisas em nome da tolerância e da união, porque estes homens são os que corrompem o ensino de Cristo e levam à perdição eterna. Então é isso. Está censurando os homens que exteriormente parecem justos, mas os corações estavam cheios de hipocrisia, soberba, cobiça e iniquidade. As denominações evangélicas têm muita liderança com este retrato que Jesus relatou em Mateus 23. Sim, está cheio. A congregação não é diferente delas. Está cheio, sim, de gente com esse caráter na prática desta conduta. Viu? Principalmente porque torcem a palavra de Deus e ensinam ensinos deturpados. Principalmente essas duas doutrinas. A primeira delas, que nega as Escrituras como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Essa é a nossa doutrina original. Mas esses homens, por meio de listas secretas de ensinamentos, estão ensinando que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus, que apenas contém a palavra de Deus. Tá? Com isso, eles estão desqualificando a Bíblia. E desqualificando a Bíblia como a infalível palavra de Deus, estão desqualificando também o testemunho de Jesus Cristo, porquanto as Escrituras dão testemunho da pessoa de Jesus. Segunda doutrina demoníaca que eles estão ensinando, contra a divindade do Senhor Jesus desde o seu nascimento. Está também nas listas secretas de ensinamentos, que Jesus Cristo foi feito, nasceu um homem como você e como eu, e que foi feito Cristo e Senhor depois da ressurreição. Ora, se ele durante todo o seu ministério se apresentou como Senhor e Cristo, se ele perdoou pecados, se o Novo Testamento dá testemunho de que ele é o Deus encarnado, então essa confissão de fé que estão ensinando nas tribunas, é tornar o Senhor Jesus um charlatão, um farsante e um enganador, porque ele durante todo o seu ministério se apresentou como Senhor e Cristo. E estão nas listas secretas, hein? Isso aí está sendo ensinado por meio de linguagem subliminar. Viu? Então, Cairós, está vendo? Quem é que gosta de reuniões secretas, meu filho? Hein? Pensa bem. Quem é que gosta de listas secretas de ensinamentos com ensinos heréticos e demoníacos embutidos? Ei, quem? Ei, meu filho? Quem é que gosta de dividir o comando em níveis compartimentados? Ei, veja, nós temos a liderança, que ninguém sabe quem é, que eu chamo a troika, né? Que é 3, mas pode ser 4, 5, 6. Depois nós temos o grupo dos 12 mais velhos. Depois nós temos a turma dos 40 mais velhos. Depois nós temos o time dos 70 mais velhos. Depois vem o resto da tropa, né? Dos anciãos. Depois vem os diáconos. Depois vem os cooperadores. E depois nós lá no final como uns idiotas, dando glória. Quem é que divide em níveis compartimentados, onde a troika, aquilo que a troika sabe, os 12 não sabem. Aquilo que os 12 sabem, nem tudo sabem os 40 mais velhos. E aquilo que os 40 mais velhos sabem, nem tudo sabem os 70.
Depois o resto da tropa não sabe nada, tá? São guiados por condutores cegos e todos vão cair na cova. Então, meu querido Queiroz, quem é que gosta disso, você sabe? Vou falar só para você ouvir, maçonaria. Por isso, filho, continua ripando esses falsos profetas, viu? Quem sabe a gente consiga expulsá-los de dentro do ministério, porque é da mente e do coração destes homens, falsos profetas, que vêm tais ensinamentos. Viu, filho? Continua, lasca o pau aí, hein? Eu conto com você, hein? Tá bom? Beijocas nas bochechas. E tchau, hein?